Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Pois bem, este programa aqui se chama Fé e Luta. E desde algum tempo, praticamente desde que criei esse programa aqui no nosso canal, que busco definir a fé. E para isso eu trouxe pessoas de várias experiências de fé, várias experiências religiosas, para definir o que entendiam por fé. Num resumo, poderia-se dizer que as pessoas mais sérias que definem a fé a entendem como esta força comprometedora com o Cristo que só se tornou assim, Messias Cristo, passando pelos caminhos, pelo corpo empoeirado, suado, cansado, sofrido do Jesus de Nazaré, envolvido com o povo mais espolhado, empobrecido, explorado e lascado da Palestina do primeiro século. Essas pessoas que entendem que fé é este compromisso grandioso também querem essa mesma fé para si. Querem crer da mesma maneira como Jesus acreditou. Ou como me disse o Frei Beto num bate-papo nos bastidores, não se trata somente de crer em Jesus, mas de termos a mesma fé que Jesus teve. Isso é fé. E aí, enfrentar tudo que Jesus enfrentou sem vacilações, sem fraquezas, sem resvalar e afundar, principalmente, nas tentações. Pois bem, nesse sentido, no domingo, na semana passada, na sexta-feira passada, eu disse que uma das coisas que massacra a fé, que a sufoca, que a oprime e até a mata, são os dogmas. Os dogmas que se tornam mais definidos e superiores à própria fé, porque são determinados pelas autoridades das igrejas. E estas são muito mais comprometidas com o funcionamento, com a engrenagem, com a dinâmica da instituição, e que com a própria fé. Por isso é preciso amarrar essa fé, para enquadrá-la nos seus interesses, nos seus objetivos, e com isso a empobrecem de maneira escandalosa. Eu tenho alguns exemplos disso na sexta-feira da semana passada. E quero dar outros agora, antes de entrar num outro tema que sacrifica a fé. Um dos dogmas é o apocalipticismo. Aquilo que integrou os evangelhos por enxerto, que foi adicionado aos evangelhos para satisfazer alguns interesses de grupos que vinham para as igrejas primitivas. Eu falo igrejas no plural exatamente. Eram muitas. Assim, o apocalipticismo descolou as pessoas do nosso tempo presente, da nossa circunstância real, para remetê-las, jogá-las para um futuro
incerto, desprezando esta vinda de Jesus, essa historicidade da fé, este enraizamento geográfico, histórico, cultural da fé, para torná-la uma coisa mais espiritual que daria resultados no futuro. O apocalipsismo é uma erva daninha que, como dogma, fazem as pessoas insensíveis. Por exemplo, eu já vi gente de igreja apocalipsista, daquelas que dão muito mais valor à segunda vinda, à parousia, enfim, dizendo que não vale a pena se preocupar com o planeta, em cuidar da ecologia, do meio ambiente, porque isso tudo agora, daqui a pouco, acabará. Então as pessoas se tornam irresponsáveis por cuidar daquilo que o próprio Gênesis elegeu como jardim a ser cuidado pelos seres humanos. Os apocalipsistas desprezam este mundo presente, este mundo real, este mundo concreto. Assim também eu já vi gente dizer, não, mas a fome, a miséria, as guerras, como por exemplo você vê muito na África, guerras de vários grupos, especialmente incentivados pelos impérios, acentuadamente dos Estados Unidos, dizerem que as guerras são sinais também dos últimos tempos, que não vale a pena se preocupar com aqueles que passam fome agora, porque os que creem serão saciados, mas saciados espiritualmente lá, não sei quando e não sei onde. Se tornam irresponsáveis socialmente pelo próximo, abatido, destroçado pelas grandes injustiças, pela falta de políticas públicas que os levantem. Então esse dogma é daninho, é terrível, é massacrante, é irresponsável. Agora, uma outra prática que não é dogma, mas que é oportunismo, que sufoca a fé, que elimina a fé, que banaliza a fé, sem dúvida são os comércios com os ditos sacramentos. No campo evangélico protestante há 2 sacramentos somente: o batismo e a Santa Ceia, como eles dizem. Já no universo católico há muitos outros sacramentos, onde se inclui a ordenação, as ordenações, ordenação, onde se inclui casamento, onde se inclui várias outras experiências humanas. O problema é que se comercializa isso tudo. Então aqueles que comercializam os sacramentos, as práticas religiosas, os evangélicos, muitos evangélicos, muitas igrejas neopentecostais não têm alguns dos sacramentos, mas cobram por orações, cobram por unções, cobram por isso, por aquilo, cobram tudo das pessoas. Comercializam, e a comercialização distancia as pessoas da graça, da fé. E nesse meio se tem encontrado pessoas tão cruéis quanto as dogmáticas, insensíveis com a realidade onde se vive, porque os comerciantes religiosos não têm o menor compromisso coletivo com o próximo, não têm o menor compromisso social com os dramas cruéis que as pessoas vivem. Não, elas querem apenas negociar. Se alguém passa fome, em vez de receber solidariedade, comida, se puder pagar alguma coisa porque passa fome, isto terá mais sentido para os comerciantes de atos religiosos
do que qualquer outra coisa. E aí a gente vê coisas impressionantes. Conheci um padre em São Paulo, que depois se tornou bispo, não pode isso, que tinha uma empresa, não tinha uma igreja, uma empresa de venda de cerimônias de casamento. Aí tinha um pacote completo com a cerimônia religiosa, incluindo as festas, lua de mel e não sei o quê. Ou um pacote reduzido, para mais pobres, só a cerimônia religiosa. Ou um pacote incluindo o templo. Aí paga para o uso de uma tomada para recarregar a máquina, fazer o record da máquina fotográfica. Paga tanto por tal número de noivos, de padrinhos e madrinhas. No frigir dos ovos, este padre diz que gostava muito de vida luxuosa, de levar a família para refeitórios, para restaurantes finíssimos. Ele adorava as coisas refinadas da burguesia. Tudo vivendo à custa de atos religiosos. Não tem compromisso com o próximo. Abominava um outro bispo que vivia dentro de uma favela, porque para eles pobre tem que morrer. Que fé é essa? Não há fé, há comércio. Conheci na Amazônia um outro padre que tinha uma gangue. E essa gangue, entre outras coisas, tinha a tarefa de pressionar as pessoas a buscarem a igreja dele para a venda, para a compra de batizados, casamentos, exéquias, sepultamentos, encomendações e outras cerimônias. O padre tinha uma gangue que assaltava carro nas estradas. Adivinha se tinha algum compromisso com os quilombolas, com o povo amazonense, com os pobres, com os indígenas? Não tinha, porque tem que se envolver com o comércio. E o comércio picareta, de fato, um comércio criminoso, organização criminosa. Conheci também na Amazônia um bispo que dizia que ele não se importava com problemas sociais, não participava absolutamente de nada. E apesar de trabalhar num hospital, não ia ao seu sindicato, não participava de atividade sindical nenhuma atividade político-social, nem nada. E quando se elegeu essa barbárie no Brasil, que foi Jair Bolsonaro, ele disse que se elegeu porque Deus quis que deixasse isso. Ele continuava lá vendendo seus batizados, vendendo seus casamentos, fazendo seus negócios com os atos religiosos, sem dar nenhuma contribuição catequética formativa para o povo, sem nenhum despertamento da consciência de trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes sem saber o significado, na maior parte das vezes, sem saber o significado de um batizado. Não recebiam catequese, não recebiam formação, não recebiam nada. Somente teatro na hora do batizado. Somente teatro. Que um ator certamente saberia fazer muito melhor do que o bispo batizando crianças. Há igrejas que são montadas com esquemas de produção de atos religiosos, ao ponto de terem escritórios e funcionários recebendo o dinheiro do povo para os atos religiosos. Portanto, esses ministros e ministras dessas igrejas não têm o menor compromisso com o Jesus, aquele sobre o qual eu falei no início do nosso programa de hoje. Aquele da Palestina, aquele ao lado dos leprosos, aquele ao lado da mulher que seria apedrejada se ele ali não estivesse, aquele
ao lado dos mais empobrecidos, a quem ele chamou de bem-aventurados. Não, esses não têm compromisso com esse Jesus. Não gostam de ouvir falar nada sobre esse Jesus. Eles gostam de um Jesus espiritual, de um Cristo, filho do homem, mas de preferência um homem dependurado nos astros, longe desta coisa difícil que é a realidade cruel que se vive no Brasil, ainda como consequência da densidade da exploração do capital. Então, logo de pronto é preciso afirmar: esse tipo de religiosidade não serve. Esse tipo de padre, de pastor, de pastora, de bispo, de bispa, serve aos propósitos da picaretagem do mercado religioso, mas jamais a fé. O que nós precisamos é da fé que liberte, da fé que coletivize, da fé que ajuda a organizar, da fé que atua em todos, em todas as pessoas, que em horas como esta, de batizado, de casamento, se for o caso, chamar as pessoas, chamá-las para conversar com elas, tratar das questões mais profundas e mais sensíveis das vidas, das existências, das relações das pessoas. Isso é fé, coisa que esta gente não faz, porque se propõe a destruir a fé enquanto ganham em cima da lã, em cima do couro, em cima da pele das ovelhas que abatem e roubam como os maus pastores denunciados por Jesus no capítulo 10 de São João. Abraços proféticos com fé e revolucionários. E até o nosso último encontro desta semana no programa Reflexão do Evangelho. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.